Enquanto as crianças vão se mobilizando, eu gostaria que você, assentado mesmo, abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Lucas, esse evangelho, ele é, na verdade, um prefácio do livro de Atos, que também escrito foi por Lucas, e eu quero compartilhar com vocês sobre este evangelho. E os irmãos vão lá no último capítulo deste livro, que é o capítulo de número 24. No livro Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 44 ao versículo de número 49. Lucas capítulo 24, versículo 44 e versículo 49. Amém, amados? Então ouçam com carinho o texto. Diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, ainda estando convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras, e disse: assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Fala-nos ao coração, fala-nos à mente, ó Deus, e portanto pedimos, nos cativa agora, Senhor, pela tua infinita misericórdia e graça. Permita-nos, ó Deus, nesta noite, orientar a tua igreja e todos que estão aqui, Senhor, neste culto. Pai, permita-nos, ó Deus, falar exclusivamente a tua palavra, ó Deus, e que nada que for, ó Deus, referente àquilo que está dentro do teu querer seja exposto nesta noite, mas tudo segundo o teu querer e a tua vontade. Pai querido, só o Senhor trabalha no íntimo do nosso coração. Só o Senhor que pode nos fazer entender a sua palavra. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo, por misericórdia, que o Senhor nesta noite revele tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e que o teu nome seja adorado em toda a nossa vida. Pai querido, nesta noite fala para que entendamos única e exclusivamente o teu querer. Assim eu peço que traga, Senhor, nesta noite as nossas vidas a tua santa palavra, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Amados, eu acredito ser esse um dos textos mais importantes, não desfazendo de toda a Bíblia, porque toda a Bíblia é importante. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele nos faz entender algo fundamental de toda a doutrina das Sagradas Escrituras.
O texto aqui lido, o texto colocado para a igreja, tem por finalidade trazer-nos a consciência diante da atual conjuntura, o que vive a igreja e as pessoas que se dizem cristãs. E por que não dizer o que está sendo ensinado em nossas igrejas e o que tem sido levado ao coração das pessoas no que diz respeito a uma das maiores evidências registrada a respeito de Cristo, aquele que, segundo o texto, ressurgiu dentre os mortos. É importante nesta noite referendar aos irmãos que o texto lido quer trazermos a consciência de quão grande e assustador é a base fundamental do que se tem ensinado aí fora. As pessoas têm priorizado e fundamentalizado uma doutrina pela qual não são ou não é a Escritura Sagrada. As pessoas têm ponderado as suas próprias vontades e as suas próprias visões. As pessoas têm colocado diante da sociedade do mundo e diante daqueles que um dia se disseram convertidos ao Evangelho, uma Escritura que nada mais é do que algo mentiroso da parte dos homens para os homens, e não a verdade de Deus. É difícil e triste ao mesmo ponto colocar diante dos irmãos que aqui as pessoas têm usado o texto como pretextos para que não seja colocado diante deles o que realmente precisa ser colocado. E nesta noite eu não posso me esquivar como um grande pugilista diante da palavra de Deus, me desviar das verdades e não inseri-la no coração da igreja nesta noite, da maneira que precisa ser feito e evidenciado. Jamais quero eu trazer aos irmãos algo que é do meu coração, ou aquilo que vai brotar de uma mente falível, mas eu quero nesta noite trazer não só o coração, mas a mente dos irmãos, a irresistível palavra de Deus e a evidência de uns maiores fatos acontecidos na história da humanidade. Queridos, e quando nós falamos de assustador, é porque as pessoas não têm tido sequer temor para falar daquilo que é a palavra de Deus. E eu quero trazer como base nesta noite, baseado no texto que nós acabamos de ler, que existem alguns princípios que eles são registrados em toda a vida apostólica da igreja, e que esses princípios são base para a pregação das Escrituras Sagradas. Aqui está inserido nesse texto princípios basilares da fé cristã. Aqui está inserido nesse texto a mais portentosa palavra a respeito do Cristo, o Messias de Deus, o ungido do Senhor. Portanto, amados, eu quero que você fique com a sua mente bem atenta, porque quando eu estou abordando esse texto, eu quero trazer à sua memória que a fé apostólica não pode ser distanciada das vidas nestes dias, da nossa vida, da vida da igreja, e nos levar ao entendimento de que o ponto aqui esboçado por Lucas leva-nos a entender que a base das Escrituras Sagradas está no suplício e no sacrifício de Jesus Cristo, no seu sofrimento e na sua ressurreição, que a base das Escrituras nada mais é do que mostrar à humanidade que o Cristo que foi vituperado é o mesmo Cristo que foi ressuscitado dentre os mortos e levantado dentre os mortos para nos trazer a vida e a vida em Cristo. Aleluia. Então, amados, o ponto de vista que nós temos aqui e que a igreja não pode abandonar é realmente a fé cristã nos princípios apostólicos que os seus discípulos, Jesus, apontou para a igreja e para a vida de todo aquele que quer ser alcançado por Cristo Jesus.
Independente de qualquer outra escritura, eu não me baseio nada mais fora do que a realidade, e que eu quero reconduzir os irmãos a uma extremidade das escrituras, que nos fará estar próximo de uma realidade, e que essa realidade pode nos levar à condenação, mas também pode nos levar à salvação. Eu quero levar os irmãos aos extremos daquilo que Deus quer, para mostrar a realidade da sua vida e a realidade da minha vida, a realidade de uma humanidade perdida e decaída, uma humanidade que carece extremamente do poder salvífico de Jesus Cristo. Então eu preciso desenvolver para os irmãos nesta noite uma fé cristã baseada em princípios apostólicos que foram deixados por Jesus e para a igreja e para você e para mim. Ao ler o texto, nós encontramos então aqui, dentro desse princípio, um dos maiores pontos apontados por Lucas, que não existe uma fé cristã e não existe vida cristã, e não existe igreja se ela não estiver atenta ao padecimento de Jesus Cristo. Se essa igreja não reconhecer que Jesus padeceu, e segundo o credo, ele é mostrado para nós que esse Jesus Cristo padeceu ante Pôncio Pilatos, foi morto e crucificado, e ele ressurgiu. Aleluia. Queridos, é importante salientar nesta noite que se eu e você não colocarmos na nossa mente que Jesus padeceu sem que ele fosse acusado de qualquer coisa, esse Cristo que padeceu, ele padeceu por um momento muito especial. E a Bíblia diz que reconciliando consigo o mundo, por meio do seu vitupério, por meio do seu suplício. Então esta é a mensagem apostólica pregada em tempos remotos, e deve ser pregada nos dias de hoje, para que eu e você nos conscientizemos que Jesus sofreu por você, Jesus sofreu por mim, Jesus foi vituperado, o suplício dele nos levou à condição de filhos de Deus. Se a igreja de hoje não entender que Jesus padeceu com um único propósito, Jesus não padeceu para te dar uma boa casa, Jesus não padeceu para te dar um bom emprego, Jesus ele não padeceu para nos deixar envolto ao mar de rosas. Jesus não foi levado à cruz e viveu o suplício da cruz para poder deixar você em um estado de amnésia com relação às coisas do mundo e você viver enfurnado nessas mesmas coisas. Não, Jesus não padeceu o suplício da cruz para que você vivesse a sua vida regalada com o pecado deste mundo e vivendo uma vida dissoluta diante dele, para que você satisfazesse os seus desejos e os desejos do mundo. O suplício de Deus foi para que nós entendêssemos o quão grande é o ato salvífico da cruz, e que nós nos coloquemos diante de Deus, e dizer: Deus, tenha compaixão e misericórdia de mim, porque o teu suplício me trouxe a vida eterna. Se a igreja não entender o suplício de Jesus Cristo, e Mateus faz referência, Marcos faz referência, e Lucas então traz no versículo de número 46, dizendo: assim está escrito que Cristo tinha que padecer. É a primeira base da fé cristã, reconhecer o suplício de Jesus, o padecimento de Jesus. Amados, parece que estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão reconhecendo o suplício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo se tornou algo tão banal, tão sem sentido, que muitas vezes esquecido no seio da igreja a prática da pregação do sacrifício de Jesus. E Lucas então mostra desde esse momento que o Cristo então padece pela humanidade. E quando Lucas faz essa declaração, ele expõe aos homens, a mim e a você nessa noite, que Jesus sofreu por vontade própria e por vontade de Deus, para te conduzir diante de Deus
sem nenhum tipo de acusação. É por isso que o apóstolo Paulo registra que quando nós fomos alcançados, então condenação nenhuma mais há para aqueles que estão em Cristo, por meio do suplício dele, por meio do sacrifício. Jesus sofreu para poder te pegar e colocar diante de Deus e dizer assim: nenhuma condenação há mais para ele, porque ele está em mim, ele foi feito parte de mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Nenhuma condenação há para aqueles que um dia entenderam o processo da morte, do meu suplício, do meu sacrifício. Se você entendeu o sacrifício de Jesus Cristo, você nesta noite então está no caminho certo, porque você não vai se demandar por qualquer outro tipo de doutrina ou ensinamento que não lhe conduza à cruz, à morte, o sacrifício. E aí então nós seremos alcançados por toda a verdade de Deus, e a verdade de Deus se resume em morte e ressurreição de Cristo Jesus. Meu irmão, não adianta querer vir aqui nesta noite ou em qualquer outro tempo pregar algo que não esteja dentro de um princípio cristão apostólico. É necessário, além disso, quando eu entender o sacrifício, o sofrimento de Deus, de Cristo Jesus, é conseguir colocar dentro da minha mente, dentro do meu coração, o propósito que esse Jesus que foi vituperado pelos meus pecados, ele vai voltar. O que mais me chama a atenção na fé apostólica e nos princípios como esse apresentado, é que Jesus então ele é vituperado, ele é levado ao suplício, para que nós então entendamos qual é o propósito maior da morte de Jesus Cristo. Queridos, se Jesus tivesse padecido simplesmente, nós não evidenciaríamos a salvação. Se Jesus não tivesse passado pela cruz e sacrificado nesta cruz e morrido, não haveria sentido para a nossa vida. A vida cristã e os princípios da fé cristã, elas estão estabelecidas em crer que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. A fé cristã, ela simplesmente nos leva nesta noite de forma tão fácil que Lucas consegue apresentar e dizer que assim este Cristo, como está escrito, então foi levado para padecer. Mas um dos pontos mais importantes, eu quero falar e reverenciar a Deus nesta noite, porque Cristo não simplesmente sofreu, mas ele morreu, e também a sua morte trouxe a nós o direito da vida, e essa morte levou-nos à consciência também, ou nos leva à consciência de que alguém morreu em meu favor. O escritor aos Levíticos, ele diz: jamais será aceito ao teu favor algo que tenha defeito, mancha ou quebradura. Então a fé apostólica tem que nos levar a entender que o suplício de Jesus Cristo, e quando ele é levado em seu favor para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, esse Cristo ao caminho do Gólgota, ao caminho do Calvário, esse Cristo que estava sendo conduzido pelo próprio Deus para ser martirizado por nós, esse Cristo que estava sendo levado à cruz do Calvário por nós, esse Cristo conduzido lá ao Gólgota, esse Cristo ele estava indo para lá sem nenhum pecado, sem nenhum mal, sem nenhuma condição que atrapalhasse a remissão das nossas vidas. Imagine o justo morrer em favor do injusto. Imagine comigo nesta noite esse princípio da fé cristã: um justo morrendo por você, uma pessoa sem culpa, uma pessoa sem pecado, uma pessoa sem maldade, uma pessoa sem acusação, porque nem acusação contra ele havia. Os próprios homens da época, as autoridades da época, ao ser levado diante dele, Jesus Cristo disse: mas eu não vejo acusação neste homem. E a Bíblia diz que eles disseram: nenhuma acusação vejo neste homem. Jesus, ele recebeu sobre nós, e Mateus, ou seja, Isaías refere dizendo isso, que ele tomou sobre si, ele levou sobre si as nossas dores,
Ele levou o nosso pecado, o nosso mal, Ele levou sobre Ele tudo aquilo que era nosso. Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. E nesta noite eu quero que você entenda uma coisa: se a sua fé não estiver baseada naquilo que Jesus sofreu, naquilo que Jesus passou por amor de você, você não pode mais ter fé, porque a fé, ela está baseada num Cristo que morreu, mas que ressurgiu. Portanto, Paulo diz: se eu não agir assim, se eu não pensar assim, se eu não entender assim, que um homem morreu e ressuscitou, então a minha fé, ela se torna obsoleta, ela se torna vã. Então nesta noite eu quero te levar à consciência: a sua fé, por meio de Deus, tem que te conduzir lá no Calvário e ver o suplício, ver o que Cristo carregou pelos seus pecados, pelos nossos pecados, e compreender que a sua vida então está firmada nele, porque Ele fez isso por você. A fé cristã está baseada nisso. É interessante, amados, que quando nós começamos a entender esse princípio de padecimento de Jesus, quando nós começamos a entender esse princípio apostólico, nós começamos a vislumbrar então toda a atitude de Deus, e então isso nos leva a um destino. E esse destino é de reconhecer que, se não for o sacrifício de Jesus Cristo, nós estaremos condenados para a eternidade. É interessante mostrar aos irmãos que a fé apostólica, ela nos remete também a um outro ponto tão importante, que não é simplesmente compreender o suplício de Jesus e a sua morte, mas ele aponta para algo muito maior. Ele aponta para a ressurreição. Queridos, somente uma pessoa viva pode trazer a realidade do que é a condenação. O próprio Cristo testificou isso nele. O próprio Cristo diz: eu morri por vocês. Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então a fé apostólica tem que nos levar à consciência de que Cristo, Ele se entrega por nós e Ele testifica isso em favor de nós. Jesus nessa noite quer nos fazer entender mais uma vez que Ele morreu, mas ressurgiu, e a sua vida hoje é para nós a testificação daquilo que Ele veio operando em toda a humanidade. Ele veio trazendo para nós, através da sua ressurreição, o que Ele havia testificado em tempos remotos. Jesus Cristo nessa noite nos coloca a consciência e também nos faz entrar em xeque com relação se nós entendemos ou não o princípio da ressurreição, e mostrar nele, e ver nele, e entender nele que hoje nós somos libertos da condenação do inferno. Jesus vem pregando, vem falando sobre isso. A sua ressurreição é para que nós não nos esqueçamos da vida. João, ele faz menção a respeito da semente do trigo, e a Bíblia diz que ele expulsa, dizendo que se o grão não cair e morrer, ele não produz. A fé apostólica está baseada na morte e na ressurreição, para que nós entendamos que Cristo se fez, então, esse grão de trigo que caiu na terra, morreu, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. A fé apostólica não é simplesmente algo que nos traz uma fábula ou nos traz um conto, não. A fé apostólica nos leva à verdadeira história do Cristo ressuscitado agora. E esse Cristo ressuscitado já não está mais morto, como disse João na ilha de Patmos. Esse Cristo está vivo, esse Cristo reina, e Ele está a todo tempo e em todo momento intercedendo a nós, intercedendo por nós. É esse Cristo que todos os dias da sua vida Ele está diante de você dizendo: não, eu sou aquele que morri por você, eu sou aquele que estou vivo, eu sou aquele que estou aqui diante de você, para dizer que você pode mudar totalmente a sua vida quando se for voltar para a minha verdade, a verdade do Cristo vivo. Já não é um Cristo mais pendurado, já não é um Cristo mais
empoeirado, já não é um Cristo mais totalmente desfacelado, já não se vê mais um Cristo atordoado, mas agora se vê um Cristo, como disse Estevão à beira da sua morte: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus está à destra do Pai. É esse Cristo que nós precisamos olhar, já não mais um Cristo totalmente dilacerado, agora um Cristo ressuscitado, vivo. E que em todas as outras histórias a respeito dos grandes homens, daqueles que foram precursores de grandes religiões, não se vê falar neles a respeito da ressurreição, mas o Cristo ressurreto, Ele está aqui nesta noite e Ele vive, e Ele é aquele que pode governar a sua vida e quer governar a sua vida. Mas para isso precisamos entender que Ele padeceu, que Ele morreu, e a sua ressurreição nos trouxe a vida. E essa ressurreição que nos trouxe a vida, Paulo faz menção em 1 Coríntios, no capítulo 15, dizendo que por meio da sua morte Ele nos trouxe, nos concedeu a vida. E eu louvo a Deus por isso. Então a sua fé, a nossa fé, a fé apostólica, a fé cristã, não pode ser de forma alguma separada do suplício e da ressurreição. Mas existe algo importante que eu quero comunicar com os irmãos. Eu quero falar para os irmãos desta noite que essa ressurreição, ela estabelece diante do mundo o maior princípio de autoridade. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, meu amado. Jesus, após ser morto, sepultado, ressurreto, quando Ele ressurge com toda a sua autoridade. E essa autoridade que Cristo tem em suas mãos, leva-nos a entender que o Cristo ressurreto tem poder para condenar e tem poder para absolver. A realidade das Escrituras Sagradas é nos conduzir por meio do Espírito Santo a verdade que Cristo, Ele está diante de nós e com toda a autoridade, e pela sua autoridade Ele pode fazer o que Ele bem quiser com as nossas vidas. Importa-nos nesta noite é compreender que Ele morreu e Ele nos deu a vida, e que nós temos que reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa foi a prédica de Pedro em Atos dos Apóstolos, ao falar do Evangelho, da graciosidade da Bíblia. E a Bíblia diz que as pessoas se voltam para Pedro e dizem: então o que é que nós temos que fazer? Ele diz: arrependam-se, creiam com o coração e confessem com as vossas bocas que Ele é Senhor. A fé bíblica está baseada em reconhecer o senhorio de Cristo. Portanto, eu quero te orientar nesta noite e te dizer algo importante. Se nós não temos nos colocado debaixo da sabedoria, do senhorio de Deus, da grandeza do senhorio do próprio Cristo, nós então não podemos alcançar a vida. Semana passada, pregando em Guarapari, eu falava sobre vontade de Deus. A vontade de Deus não é estabelecida na igreja. Não. Baseado no livro de Mateus, capítulo 6, ou melhor, Marcos capítulo 6. A vontade de Deus hoje, ela é a mais abandonada dentro do seio da igreja. E quando nós falamos de vontade de Deus, nós lembramos de senhorio. E Ele ressuscitou. Ele tem autoridade na sua mão. A ressurreição tem que nos trazer então a certeza de que Ele é Senhor, que Jesus se estabelece nesta hora, tomando sobre Ele a autoridade que lhe é peculiar, de um Deus vivo.
de um Deus soberano, e que esse Deus agora nos mostra que Ele é Senhor tanto de vivos quanto de mortos. A morte de Cristo e a sua ressurreição foi para trazer um dos maiores pontos da fé cristã, para mostrar que esse Cristo que morreu, Ele é Senhor de mortos e de vivos, e que tem autoridade sobre todos eles. Ter autoridade sobre mortos é até fácil. Acredito que um dos grandes desafios de Deus, através de Cristo, é ser Senhor e autoridade sobre os vivos. É vexatório dizer que Cristo já não tem mais autoridade, e a autoridade de Cristo é deixada e abandonada, e ela já não é entendida como um dos pilares da fé cristã. Confiamos em Deus como se Ele fosse o nosso irmão mais velho. Pastor, mas a Bíblia diz que Ele se fez o irmão mais velho. É verdade. Eu não sei vocês, mas eu sou o do meio da família. O meu irmão mais velho, nós sempre procurávamos por ele. Nós queríamos estar próximo dele, porque ele fazia as coisas para a gente, ele comprava as coisas para nós, ele nos dava como irmão mais velho, e muitas vezes ele carregava sobre si a incumbência de ser o guardador dos mais novos. Parece que Cristo já não é autoridade. Como irmão mais velho, ele é simplesmente aquele que pode te proteger, é aquele que pode te guardar, é aquele que pode fazer o que você quer, é aquele que pode te dar as coisas. O Cristo já não é mais o ser soberano, o autoritário nessa hora, o autoritário no sentido de manter ordem e de estar sempre sobre a sua vida como soberano. Ele é o irmão mais velho que pode te dar aquilo que você quer. Que você vai brigar na rua e ele vai te proteger da briga na rua, porque ele é o mais velho. Parece que Cristo, ao invés de ser visto dentro dos princípios da fé cristã como soberano, ele é visto como aquele que é simplesmente o protetor, o guardador, o doador, é aquele que pode fazer para nós, é aquele que pode nos dar o direito de alcançar algo, simplesmente o que pode fazer o que eu quero. Ele tem sido autoridade sobre a sua vida. Porque Lucas, ao registrar esse texto, quando ele fala da ressurreição, ele fala que esse agora, ele traz de novo sobre as suas mãos todo o poder e toda a autoridade. E não é simplesmente sobre alguns, não, é sobre todos. E Paulo escrevendo aos Romanos, ele faz menção a isso no capítulo de número 14, versículo de número 9 e 10. Que quando ele ressurge dizendo: eu tenho autoridade sobre a morte e sobre a vida. Eu tenho autoridade sobre mortos e sobre vivos. Meu irmão, quero te levar à consciência da fé cristã nesta noite, para compreender e fazer uma análise se Cristo tem sido o seu Senhor. A ideia que Lucas nos traz justamente é sobre isso, que nós precisamos então entender que esse Cristo vituperado, esse Cristo massacrado, esse Cristo ressurge, e quando ele ressurge para colocar no coração do ser humano que ele é Deus soberano, ele é poderoso, ele é aquele que está totalmente e pode fazer totalmente tudo, e não simplesmente algumas coisas. Só que nós não entendemos isso. O padecimento de Jesus Cristo levou à ressurreição. A ressurreição então levou-nos ao ponto de que nós precisamos tê-lo como Senhor das nossas vidas. Queridos, um dos princípios da fé apostólica é que as Escrituras precisam ser a verdade inserida em nosso coração.
dos pilares da fé cristã, só as Escrituras Sagradas. Como submeter a autoridade de um Deus agora ressuscitado? É se submetendo à sua palavra. E não para por aí, amados, porque para eu entender que esse Deus é soberano, eu preciso em toda a minha vida tributar a Ele a honra e a glória. Mais um dos pilares da fé reformada, extraída da palavra. Um ser soberano, olhe, preste atenção, ele, quando chega-se a Ele, se chega reverenciando Ele, porque Ele tem autoridade. Quando Lucas fala sobre essa autoridade após a sua ressurreição, é para nos levar à consciência de que se eu almoço, se eu janto, se eu estou vivo, se eu trabalho, o que tenho, o que deixo de ter, tem que ser para glorificar a Deus, porque Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é autoridade. Então tudo que eu fizer, se não servir para glorificar esse Deus como ser soberano e que tem toda a autoridade, então não estou dentro dos princípios da fé apostólica. Ser Senhor é ter direitos. Ser Senhor é ser aquele que está sobre a alguém. E estar debaixo da autoridade de alguém é verdadeiramente entender, compreender e enfim exercer. Que Deus é esse que tem toda a autoridade e não consegue exercer sobre nós os seus desígnios? Que Deus é esse que renasce, vem, surge da morte para trazer a vida e com toda a autoridade e não tem sobre nós sequer domínio? Por isso, nós estamos um pouco aquém da fé cristã. Porque Cristo tem se tornado tudo, menos Senhor das nossas vidas. O Senhor é dono dessa área da minha vida. Ah, dessa aqui Ele pode ser Senhor. Essa aqui não. Ele vai ser Senhor aqui, aqui e aqui. Eu escolho a forma que Deus rege a minha vida. Eu escolho a área que Deus pode entrar na minha vida. Eu escolho a maneira que Ele pode exercer sobre a minha vida. Se chove, eu reclamo de Deus, porque Ele tem que atender os meus princípios e devaneios da mente, as loucuras da minha mente. Um ser soberano que precisa submeter a minha vontade. Então, o texto já não pode ser lido como aquele que tem autoridade, mas aquele que está debaixo da autoridade de alguém. Ao ler o texto, então, Lucas nos mostra que é princípio, é base para a fé cristã. Eu forço, eu renovo, eu falo de novo, que se eu não entender o suplício, a morte e a ressurreição, e então compreender a base de toda a vida cristã, que é submeter-se a Deus e debaixo da sua autoridade, eu não estou vivendo uma fé cristã. Amém, amados? E Lucas nos leva um pouco mais a pensar que a fé apostólica, a fé cristã, ela não está simplesmente então baseada no suplício, numa morte, numa ressurreição e entender o senhorio de Cristo, porque só entender não vale nada. A fé apostólica e cristã está baseada em compreender que esse Senhor precisa ser todos os dias procurado e diante dele colocarmos a nossa extrema necessidade de perdão.
Não é à toa que o texto vem dizendo, então, ele padece e ressuscita dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento. A fé cristã e a fé apostólica estava e está em reconhecer o que nós somos diante desse Deus. Então, mais uma vez, lembrando de Pedro, o que faremos? Arrependam-se. Pastor, o senhor fala de arrependimento de uma forma que parece que eu preciso me arrepender todo dia. Não, todo dia não. Você precisa se arrepender milésimos e milésimos de segundo. Todo momento da sua vida tem que ser um momento de reconhecer que é um extremo e exímio pecador. A sua vida e a minha vida é uma vida de constante erro. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha aí o senhorio dele aparecendo, para que eu me submeta e compreenda. Então, Deus, o Senhor é soberano, eu preciso do teu perdão. O princípio de fé apostólica e de fé cristã é reconhecer que precisamos de perdão. Ah, não, já aceitei Jesus Cristo, está tudo tranquilo, dos meus pecados não se lembra mais. Usamos o texto, parafraseamos o texto e apregoamos o texto, e na verdade vivemos fora do texto. Arrependimento não é algo subsequente de um momento. Arrependimento é algo contínuo na nossa vida. É todos os dias, é todos os minutos, são todos os segundos, são todas as horas, são todos os momentos. Enfim, é caminhar, é numa caminhada, é numa jornada, é anos, são anos de arrependimento. E aí é necessário pregar. Amados, parece que hoje a igreja brasileira, a igreja no mundo, esqueceu-se da pregação do arrependimento. A Bíblia diz que Jesus, antes de ser introduzido no seu ministério, aparece um cara chamado João Batista no deserto, e a mensagem pregada por João Batista, que segundo o profeta Malaquias, ele lá no capítulo 3 faz menção a João, dizendo que o Deus enviaria um anjo diante do seu escolhido e que prepararia o seu caminho, e esse caminho foi preparado, amados, com algo importante e que faz parte da fé apostólica e da fé cristã. João aparece então no deserto, e a mensagem de João foi: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Se eu não compreender o princípio do arrependimento, eu já estou automaticamente mais do que condenado. Eu já estou realmente no inferno. Então João aparece dizendo sobre esse momento específico da fé cristã, da fé apostólica, que é o arrependimento. E após ser introduzido Jesus, João é tirado de cena. João é morto, decapitado, e automaticamente Jesus também entra em cena com a mesma palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque Cristo estava levando a humanidade à consciência de que nós precisamos nos chegar a Ele, que nós precisamos buscar a Ele. Senão João também não tinha dito, não tinha falado a respeito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus perdoa o pecado. Então, se é Ele que perdoa o pecado, Ele tem autoridade de perdoar pecados, e Ele tem autoridade para poder fazer isso. E a Bíblia diz que as cidades que estavam às circunvizinhanças da região onde João Batista está, fluíam para lá, eles caminhavam para lá. Com qual propósito?
para ouvir a pregação de João. Nós não nos submetemos em nada à autoridade de Deus, sabe por quê? Porque quando nós parece que vamos para os cultos, nós estamos indo para lá para poder não mais buscar a Deus e entender a sua soberania e nos curvarmos diante dele em reverência, dizendo: pecador, eu sou e preciso da tua misericórdia. Nós sempre nos dirigimos para Cristo, para esperar algo dele, para querer algo dele, para subjugá-lo a fazer aquilo que nós queremos, para determinarmos para ele, para podermos falar o que ele deve ou o que ele não deve fazer. Mas sempre caminhamos ao lado de Cristo, ou para o lado de Cristo, para poder especificar gradativamente qual é o meu desejo e a minha vontade. E a Bíblia diz que aquelas pessoas que iam até João, iam porque ele pregava um arrependimento de pecados. Nós estamos vindo na igreja para submeter à autoridade de Deus e reconhecer os nossos pecados? Não. Foi cantado um hino aqui hoje, e esse hino até um pouco criticado por alguns teólogos. Eu até gosto dele. Os meus amigos teólogos aí não gostam muito, mas eu gosto. Eu gosto porque às vezes a gente tem que compreender o que o autor queria dizer no que ele estava esboçando. Eu mergulho na mirra ardente. Eu tenho uns colegas aí, pastores, que dizem assim: é o cara que ia sair de lá escalpelado. Mas o autor, na minha concepção, ele queria dizer assim: eu mergulho na mirra ardente. Ele está dizendo assim: eu, através desse fogo purificador, que é trazido pelo Espírito Santo, aí eu começo a me desfazer de tudo que eu sou. Nós precisamos nos desfazer de tudo que nós somos. Nós precisamos compreender que Deus é soberano e que nós precisamos caminhar pelo caminho do arrependimento. E em seguida Lucas então vem retratando que esse é um dos pontos importantes da fé cristã e da fé apostólica, porque só através do arrependimento há remissão de pecados. Eu preciso me arrepender. O arrependimento é um ensinamento doutrinário que vem com força de enfatizar o verdadeiro nascimento, gente. Só aquele que entende o arrependimento é que pode provar do novo nascimento. Talvez nesta noite você vai ficar em dúvida. Quem era Nicodemos? A Bíblia diz que Nicodemos era um homem importante na sociedade. Tudo indica que Nicodemos fazia parte da cúpula dos grandes homens do Sinédrio, que Nicodemos era fariseu, mas esse Nicodemos aproxima-se de Jesus Cristo. Talvez aqui vá um exemplo para nós, como nós estamos indo em Jesus Cristo. Nicodemos chega lá e diz assim: ninguém, olha só, ninguém pode fazer o que tu fazes se não for vindo de Deus. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Sabe como que nós chegamos diante de Deus? Beleza? Eu estou até fazendo um ato aqui. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus como se Ele fosse um Zé Ninguém. Não. Nicodemos chega dizendo assim: ninguém. Já chega desse jeito. Pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Oportunidade esplêndida, porque Cristo então começa a falar a respeito do nascimento. Só que para entender o nascimento, o novo nascimento, precisa de arrependimento.
Quem sabe nesta noite você não é nascido de novo. Quem sabe nesta noite você não provou o novo nascimento. Porque se a resposta para o novo nascimento é uma vida de constante arrependimento, então nós estamos mortos ainda e não nascemos de novo. O arrependimento, ele é sistemático no que diz respeito a uma doutrina de enfatizar o verdadeiro nascimento, o que João disse no capítulo 3, versículo 5. Necessário te é nascer de novo. Nascer de novo é fazer com que a vida que vivíamos já não vivemos mais. Nascer de novo está voltado para a compreensão do Cristo ressurreto dentre os mortos e entender que Ele é Senhor e que eu preciso todos os dias me submeter à sua vontade. Aí então em mim é operado o poder miraculoso da vida e do novo nascimento. Pastor, o senhor está dizendo que pode ser que eu não seja nascido de novo? Sim! É muito provável, porque nós pecamos e não reconhecemos as nossas falhas diante de Deus. Tudo passa ileso. Ah, Deus é um camarada e tanto. Deus é aquele que não vai olhar para as minhas falhas. Deus não vai olhar, Deus vai olhar assim. Sabe por quê? Porque os olhos dele é santo e a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. Entenda bem, Deus nunca vai te olhar de uma maneira pelo qual você quer que ele te olhe. Deus sempre vai te olhar como um miserável pecador. Vai sempre te ver como aquele que precisa de morte e inferno. Deus sempre vai olhar para nós nos condenando. Mas uma coisa eu digo: aqueles que nasceram de novo passaram pelo poder regenerador da cruz, passaram pelo processo de entender o sacrifício e a ressurreição, passaram pelo processo de entender que Cristo me livrou da morte mediante o meu conceito do que é arrependimento. Aí Deus começa a ver a justiça dele implicada em Cristo e atribuída em você. Aleluia! Quem somos nós? Ninguém. Somos pessoas que estão sendo levadas, conduzidas pelo alto grau de conhecimento, uma teologia liberalista, uma teologia fatalista, uma teologia de prosperidade, uma teologia de conceitos mundanos e efêmeros. Mas Deus quer nessa noite ensinar a teologia da fé cristã, que é morte, ressurreição, vida, por entender que Ele é Senhor e pode nos perdoar os pecados. Até quando a igreja no Brasil vai ficar adormecida? Até quando nós vamos viver em cima de uma cama confortável de uma teologia aonde não existe? Arrependimento leva a novo nascimento. E aquele homem, ele era um homem bom. A Bíblia nunca diz que ele era ruim. Aquele homem era um homem conceituado. Aquele homem era de uma família exemplar. Aquele homem, ele era um homem ilibado diante da sociedade judaica. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, você tem que nascer de novo. Jesus está dizendo: você precisa se arrepender dos seus pecados e me reconhecer verdadeiramente como Senhor. Qual é a nossa condição nesta noite? A fé cristã e apostólica, ela está firmada em arrepender e reconhecer então em Cristo esse ser soberano para que possamos ser perdoados. Nascer de novo é o mesmo que ser capaz de testemunhar sobre o verdadeiro fato ocorrido. Veja que o texto diz: vocês então agora, depois de serem pessoas alcançadas pela vida, reconhecendo a soberania de Cristo, reconhecendo os seus pecados, vocês precisam agora testemunhar ao mundo sobre o quê e por quê. É interessante que, lendo isso aqui, dá-nos uma ideia o texto. Vós então sois minhas testemunhas destas coisas. Que coisas são essas? O texto nos leva a tentar compreender que coisas são essas.
Vocês vão ser testemunhas. Não, eu tinha uma fazenda, agora eu tenho 10 fazendas. Eu tinha um carro, agora eu tenho 5 carros. Eu estava assim, agora eu estou assado. Não. Vocês devem ser testemunhas destas coisas. Que coisa? Que coisa, gente? Vamos interpretar o texto, vamos trabalhar o texto. O que vem sendo falado anteriormente no texto. O texto ele explica que a fé apostólica e a fé cristã está embasada na morte e ressurreição, no arrependimento e na vida por meio de Jesus Cristo. Está baseada em um novo nascimento, para que Deus então seja glorificado. Então vocês serão testemunhas destas coisas. O que nós temos testemunhado? Nós temos realmente entendido o princípio da fé cristã. As pessoas têm compreendido em nós o princípio da fé cristã. As pessoas têm olhado para nós e têm visto em nós que nós cremos num Cristo ressurreto e que perdoa os meus pecados e que ressuscitou para fazer com que eu me assentasse nas regiões celestiais por meio dele, e que sem ele eu não consigo fazer nada, que ele é soberano, ele é Senhor, e que esse Senhor precisa então todos os dias ser reverenciado diante do meu conceito de quem ele é, dizendo: Deus, o Senhor é soberano, santo ao extremo, e eu sou pecador e eu preciso do Senhor. É essas coisas que o mundo precisa ouvir de nós. O mundo não precisa ouvir que você tem 10 carros agora, que você tem 10 fazendas, que você tinha 40 reais na poupança, agora você está com 5, 6, 7 milhões. Não, o mundo não precisa ouvir essas coisas. O mundo precisa ouvir que Jesus Cristo está vivo e ele veio para julgar, e julgar as nações com braços de ferro, e ele vai julgar, e ele não vai deixar isso passar ileso, porque ele é soberano e ele é Deus, e ele vai julgar-nos segundo a sua própria vontade. O que nós estamos pensando? Que coisas são essas? São isso que eu acabei de dizer. As coisas que vocês têm que testemunhar. Vocês sois testemunhas destas coisas. E é interessante que um dos maiores princípios da fé apostólica é compreender que o próprio Deus, ele se encarrega de nos levar a falar dessas coisas, e ele em nós faz com que sejamos totalmente mesmo tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então vocês vão falar de todas estas coisas, e eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. O poder que Deus te deu não foi um poder qualquer, não é um poder qualquer. O poder que Deus atribuiu à igreja, deu à igreja, foi para falar desse Cristo poderoso, de um Cristo vivo. Que você não pode ficar fechado ao mundo a respeito do que Cristo fez por você. E nós não podemos nos calar diante dessas coisas. O Espírito Santo, então, ele propositalmente enviado por Deus, ele dá continuação aos projetos fundamentais da fé cristã. O Espírito Santo não vem sobre nós para nós ficarmos pulando, para nós ficarmos aí fazendo coisas que não deve. O Espírito Santo não veio para que você fique rodopiando dentro da igreja, não. O Espírito Santo não veio sobre você para você ficar saltando de galho em galho, não. O Espírito Santo não veio sobre nós para nos fazer viver como aviãozinhos dentro da igreja, não. O poder que vem do alto é o poder que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8.
Vos dou poder, sim, poder para quê? Para testemunhar do Evangelho de Cristo, o Evangelho Salvador, o Evangelho Curador, o Evangelho Resgatador, o Evangelho de poder de Cristo, é o poder de Deus para salvar a humanidade. Esse é o poder do Espírito Santo. Aí então, através desse poder, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O poder do Espírito Santo não foi nos dado para outra coisa senão para poder testemunhar do que Cristo sofreu, padeceu, ressuscitou, é soberano, perdoa pecados, leva-nos à consciência do que somos, visita-nos com seu poder de vida, nos fazendo nova criatura. Leva-nos então a compreender que, sendo novas criaturas, temos por questão básica falar de Cristo, do seu amor e do que Ele operou em nós, para que a humanidade compreenda que o Evangelho de Cristo é tudo menos o que está sendo pregado aí fora. Que o Evangelho de Cristo é vida, é submissão, o Evangelho é novo nascimento, o Evangelho então é testemunho da vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Princípios da fé cristã, base da fé cristã. Assim está escrito. Comece a dizer: assim está escrito. Assim está escrito. Você não era para fazer agora, mas tudo bem. Mas que lá no íntimo do seu coração, você começa a dizer: está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito que Ele precisava padecer e ressuscitar dentre os mortos. O mundo precisa ouvir isso. O mundo não precisa ouvir mais nada. A fé cristã não precisa ser recheada pelo que aquilo que as pessoas estão dizendo. A fé cristã precisa ser transmitida por você, por mim, por nós. A fé cristã precisa ser evidenciada ao mundo pelo que Cristo fez em nós, através do Espírito Santo. Fique de pé, por favor. Amados, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas escarnecem de Cristo, onde as pessoas desconhecem o princípio da fé cristã, as bases da nossa vida, do Cristo que ressurgiu e que para nós realmente é o fundamento da fé cristã. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você deixasse, nesse momento, as suas armas de lado, os seus conceitos a respeito da fé cristã. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo quer nos conduzir a abandonar as tralhas de uma teologia que nós aprendemos, de uma teologia que não nos conduz à vida e ao reconhecimento da salvação, de uma teologia aprendida que muitas vezes foi inserida dentro de nós, de uma teologia que de Deus ela não tem nada. Quem sabe nesta noite você veio aqui, eu tenho certeza que veio para isso, para que Deus testificasse no seu coração que a doutrina da fé cristã não é nada mais, nada menos do que compreender o sacrifício, a vida, o perdão dos pecados, a ressurreição, a passar pelo novo nascimento, a glorificar a Deus com o testemunho da nossa vida, através do poder que está inserido em nós, o Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor. Te louvo nesta noite, Deus, porque nós não podemos deixar aquilo que temos visto e ouvido. Ó Deus, os apóstolos pensavam por meio do Espírito Santo de forma coerente. E nesta noite o Senhor nos levou a pensar de forma coerente também. Chega, Deus, de pregadores que querem pregar a emoção. Nós precisamos ser pregadores para pegar assim a razão, Senhor. Nós precisamos testificar do Cristo que padeceu. Nós precisamos testificar do Cristo que ressurgiu e que é Senhor sobre todos. Pai, nós precisamos que o Senhor nos leve à consciência dos nossos pecados, Deus, das nossas falhas, Deus. Nós precisamos, ó Pai, reconhecer todos os dias o que somos. Nós precisamos voltar, ó Deus, atrás e reconsiderar muitas coisas pelas quais nós achávamos ou ainda achamos que são perfeitas. Do homem não vem nada perfeito. Do Senhor, ó Deus, é que vem a perfeição da vida. Só pelo Teu Espírito Santo que nós chegamos à consciência de que tudo que somos vem do Senhor. Pai, nessa noite, obrigado. Espírito Santo de Deus, leva-nos à consciência. Leva o Teu povo, a Tua igreja, a compreender que coisas são essas. Leva-nos a compreender, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo é aquele que traz justamente a nossa vida, os pontos da fé cristã, em nome de Jesus. Amém e amém.